Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, vocês que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo em mais um culto online da Igreja Batista Paulistana, um culto que nesse momento estamos aqui nos reunindo de forma online. Eu comunico aos irmãos que a igreja continua viva, continua ativa, continua cumprindo a sua missão, continua acolhendo e cuidando dos necessitados, discipulando vidas, se reunindo online e realizando discipulado, pequenos grupos multiplicadores, estudos da Palavra de Deus. E vocês são nossos convidados para participar de todos esses eventos, né? Veja aí depois, abaixo, na descrição desse vídeo, as formas de você entrar em contato. E se você é nosso visitante, envie uma saudação aí no nosso bate-papo ao vivo, no nosso chat online, em nosso vídeo. Antes de iniciarmos a reflexão dessa mensagem, eu preciso trazer um comunicado a você que é membro da Igreja Batista Paulistana. Nós tínhamos uma Assembleia Geral agendada, né, para alguns domingos atrás e por questões do fechamento do culto presencial, nós precisamos adiar. Então hoje, nessa data dia 28 de março de 2021, às 12 horas, nós convocamos todos os membros da Igreja Batista Paulistana para uma Assembleia Geral ordinária com vistas ao planejamento orçamentário, aprovação do planejamento orçamentário, exame e aprovação das contas também do período das contas financeiras da igreja. Você que é membro da igreja é convocado para a nossa Assembleia que vai acontecer online via Zoom. E o link para esta Assembleia será distribuído através dos nossos grupos de WhatsApp e os membros são convocados a participar. Se você ainda não é um membro, fique à vontade, não há nenhum tipo de obrigatoriedade ou de convocação. Obrigado por esta atenção a este anúncio importante. Eu também quero, antes de iniciar esta mensagem, divulgar aos irmãos que iniciamos uma nova campanha de auxílio aos necessitados. Nesse tempo de pandemia, muitos estão passando fome, passando necessidades, estão aí com grandes desafios dentro de casa e nós, como Igreja do Senhor Jesus, estamos sensíveis a essas necessidades. Por isso, iniciaremos uma nova campanha de doação de alimentos e de cestas básicas para famílias que estão aqui ao nosso entorno, famílias que estão no centro da cidade de São Paulo. Nós distribuiremos essas cestas básicas através do Projeto Viver da Junta de Missões Nacionais aqui em São Paulo para famílias necessitadas ao nosso entorno. E você pode participar doando os seus quilos de alimento aqui em nossa igreja. Nós faremos essa entrega das cestas básicas no final do mês de abril. No dia 24 de abril faremos essas entregas. Então você tem aí até o dia 23, até o dia 22 de abril, no máximo, para fazer a sua doação de 1 quilo de alimento. Participe e seja um instrumento de Deus para acolher os necessitados. Desfrutar do seu amor.
hoje refletiremos na palavra de Deus sobre o tema liberte-se do vitimismo. Liberte-se do vitimismo. Estamos em época em que abusos se tornam maiores e ao mesmo tempo pessoas vítimas de opressão também ganham mais voz. Enquanto isso, também lidamos com um tipo de vitimismo em que, embora alguém não tenha sofrido exatamente alguma situação abusiva real, ela se enxerga como vítima, se porta como vítima e mantém uma postura opressora a partir de uma visão de vítima. É quando as posições se invertem. De vítima, a pessoa se torna opressora, porque ela se veste de uma característica de um vitimismo. Então, o vitimismo é você sempre se fazer ou se enxergar como uma vítima, e você acaba fazendo uso dessa postura de vítima, inclusive para oprimir outras pessoas. Quero destacar os irmãos que é fato que vítimas reais existem, e posturas falsas que simulam para outros e para si mesmos um vitimismo também existem. Muitas pessoas de fato sofreram abusos emocionais, seja na infância, ou seja em algum determinado momento nas suas vidas, ainda mais em um país tão vasto como o nosso. Eu me lembro de muitas viagens missionárias, algumas que eu fiz ao sertão do Brasil, em que o contato com pessoas vítimas de abusos, infelizmente, se torna comum. Lugares onde não há algum tipo de policiamento efetivo ou que não há algum tipo de cerceamento das famílias ou de cuidado ou de informação, lugares mais isolados, muitas pessoas e crianças inclusive se tornam vítimas de abuso sexual infantil. Eu mesmo iniciei meu ministério dentro de presídios, eu visitava e pregava em presídio feminino, e não eram poucas as pessoas que eram vítimas e que estavam lá, apesar de serem condenadas por seus crimes, também eram vítimas de relacionamentos abusivos. Uma grande parte das mulheres presas, hoje em nosso sistema carcerário, são mulheres que sofreram como vítimas de abuso emocional, ou que estiveram cativas a uma situação de um relacionamento abusivo também. Se tornavam, por isso, cúmplices de crimes a partir desses tipos de relacionamentos. Vítimas reais existem, pessoas que sofrem na nossa sociedade, infelizmente existem. E o meu sentimento e o seu sentimento, o nosso sentimento diante dessa realidade, é muitas vezes um clamor por justiça. Quando nós enxergamos, enfrentamos, lidamos, encontramos pessoas que estão sofrendo como vítimas de um abuso emocional, um abuso sexual, algum tipo de exploração, algum tipo de injustiça, o nosso sentimento natural é um clamor para que justiça seja feita. O nosso senso comum entende que os justos, os íntegros têm que ser bem recompensados porque eles fazem o bem, mas os maus precisam ser punidos. E os injustos precisam ser punidos. E as vítimas de injustiças precisam ser recompensadas. Afinal, nós cremos num Deus que é justo e num Deus que é o grande juiz e que fará justiça um dia. O nosso senso comum clama pela manifestação de justiça e em algumas situações nos deixam indignados. Entretanto, o próprio Deus nos surpreende, afirmando que os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. E a sua justiça também é aplicada de modo diferente da nossa justiça, pelo menos em questões de tempo de aplicação dessa justiça. Deus nos surpreende porque o nosso senso comum, ele é contrariado quando estamos diante de situações de injustiças. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Pedro nos escreve em 1 Pedro capítulo 2, verso 19 a 21,
Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês e Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Amém? Veja só o paradoxo de Deus. Deus se agrada quando você sofre injustamente. Não há mérito em ser paciente quando você é açoitado por ter feito um mal, mas se sofre por ter feito bem, Deus se agrada de vocês. Que coisa mais desconexa, intrigante, paradoxal, porque a gente clama por justiça, a gente não gosta da injustiça, a gente não gosta de que vítimas sofram, mas Deus se agrada quando nós sofremos injustiça por fazermos o bem. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, nós lemos: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como o céu são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Sabe o que isso me diz? Que Deus não pensa como você pensa. Que Deus não age como nós agiríamos. Que Deus tem caminhos que são diferentes dos nossos caminhos. E compreender a realidade da vida e a grandeza incomparável dos pensamentos e da justiça de Deus é o caminho para nos libertarmos de um vitimismo pecaminoso, mesmo quando enfrentamos reais situações de injustiças. Abrir-se para a realidade da vida diante de um Deus com pensamentos incomparáveis e com caminhos diferentes é o caminho para que eu me liberte de um vitimismo pecaminoso, ainda que você tenha sofrido injustiças. Entretanto, para entendermos qual é o papel de uma vítima real, vale a pena analisarmos a vida de alguém que sofreu abusos e que sofreu injustiças, mas que soube como se portar diante dessas situações. E essa pessoa é alguém que nós estamos analisando, estudando já há alguns domingos, que é José. A vida de José está relatada lá no livro de Gênesis. E José foi alguém que sofreu injustiças de uma forma terrível, mas que soube como lidar e como se portar diante dessas situações. E o primeiro aprendizado que nós observamos a partir da vida de José, acerca de como lidar com as injustiças, é compreendermos que injustiças são esperadas e comuns para os servos de Deus. Injustiças são esperadas e comuns para os servos de Deus. Coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração. É fácil nós enxergarmos Deus nas coisas boas. Todo mundo enxerga Deus naquilo que é bom. Às vezes a gente até enxerga Deus nas coisas duvidosas, mas a nossa dificuldade está em enxergar Deus quando tudo parece injusto. Onde Deus está quando tudo está injusto? Onde Deus e como Deus se manifesta quando as coisas parecem desconexas de um senso de justiça? E onde Deus estava enquanto José estava vivendo injustiças na vida dele? O que tinha acabado de acontecer com José? Aqui na nossa trajetória do relato da biografia de José, ele foi injustiçado quando foi vendido pelos irmãos, começou a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. A mulher de Potifar começou a dar em cima de José. José resistiu bravamente àquelas tentações, até que chegou um momento em que ele foi caluniado
foi difamado e José foi lançado à prisão de Faraó por não ter feito nada de errado. José se manteve íntegro, fez o que era justo, fez o que era certo, mas pagou um preço caro por isso, foi mandado para a prisão, foi abandonado, foi esquecido, e novamente se vê numa situação difícil. Onde é que Deus estava quando José estava sendo injustiçado? Sabe onde é que Deus estava? Diz o texto bíblico, Gênesis capítulo 39, verso 21 e 23, o Senhor estava com José. Onde é que Deus estava no meio da injustiça? Deus estava junto com ele. Deus estava do lado de José, era ali que Deus estava o tempo todo, ao lado do seu servo, mesmo quando ele estava passando por aquela situação. Mas aí você vai se perguntar, então quer dizer que a injustiça sempre vai ser esperada para os seus servos? Por que Deus está presente em meio às injustiças com os seus servos, com os seus filhos? Sabe por quê? Porque biblicamente existe uma escola do sofrimento de Deus, que exige experiências difíceis, as quais nos fazem crescer. Sabe por que Deus está presente em meio ao seu sofrimento? Porque o sofrimento é a escola de Deus. Salmo 119, verso 71, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Tiago capítulo 1, verso 12, bem-aventurado o homem que passa por diversas provações. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Você pode dizer amém por isso? Deus está presente nas provações, nas dificuldades, ao enfrentarmos a injustiça, porque elas fortalecem o nosso caráter, porque elas nos fazem crescer, porque elas nos amadurecem na esperança. As masmorras das nossas vidas, as prisões, eliminam todo o idealismo sonhador e irreal de uma espiritualidade imatura, porque aquele que crê que só coisa boa vai acontecer com ele, é imaturo. Aquele que acredita assim, agora que eu estou com Deus tudo vai dar certo, é imaturo, não sabe o que é a vida. E nós, para crescermos na vida, precisamos de um choque de realidade. E esse choque de realidade vem muitas vezes através das injustiças sofridas. Quando você não trabalha a desilusão, quando você não se desenvolve a partir do choque de realidade, você se torna uma pessoa desconfiada. A gente desconfia de tudo e de todos, porque não soubemos tratar aquele sentimento de mágoa gerada pela desilusão. Desilusão com projetos ou desilusão com outras pessoas. Mas eu volto a afirmar algo muito importante e bíblico. Expectativas elevadas são a mãe de uma frustração elevada. Se você quer se frustrar, coloque expectativas muito altas em algo ou em alguém. Esperar algo de alguém, ou esperar aquilo que nós não podemos receber desse algo ou desse alguém, é a razão de muitas pessoas se frustrarem em seus relacionamentos, uns com os outros e até mesmo com Deus. Pessoas se frustram com Deus porque esperam de Deus o que Deus nunca prometeu dar para elas. Pessoas se frustram com os outros porque esperam dos outros expectativas irreais, ilusórias. Pais esperam dos seus filhos aquilo que seus filhos nunca vão poder dar para os seus pais e se frustram. Porque pais esperam se realizar nos seus filhos. Filho não é a causa de realização dos seus pais, você tem que ser realizado em si mesmo diante de Deus.
Esposas se frustram com seus maridos porque esperam que os seus maridos as supram nas suas expectativas, e vice-versa. E maridos se frustram com as suas esposas porque colocam expectativas irreais com relação ao casamento, ou com relação ao que é viver como casado, ou com relação ao que é ser marido ou esposa. Pastores se frustram com ovelhas, e membros se frustram com pastores, porque colocam expectativas irreais quanto àquilo que é a responsabilidade de cada um diante de Deus, ou quanto àquilo que as pessoas realmente podem fazer por si mesmas e pelo outro. E por que isso ocorre? Porque essas expectativas irreais, quando são alimentadas dentro de uma ilusão da realidade, produzem essas enormes frustrações. E eu aprendi que isso é um tipo de síndrome do herói. Sofri muito com a síndrome do herói. A síndrome do herói é o seguinte: a pessoa, ela faz tanto pelo outro, que ela se porta como um herói, e ela vira o herói daquele outro. Ela ajuda, ela ama, ela cuida, ela aconselha, ela conversa, ela ora, ela vai atrás, ela ensina, ela ocupa um lugar de um herói. Mas a partir do momento que esse herói contraria esse outro, exorta esse outro, ou não supre a necessidade desse outro por alguma questão maior, de repente, de herói, essa pessoa vira vilã, porque frustrou a expectativa criada no outro. O outro tinha ele como herói. Uau, você quem me ajuda, você quem cuida de mim, você quem me ama, você quem me supre, você quem me ensina, você é tudo que eu quero. De repente, quando essa pessoa que virou herói não alimenta alguma expectativa do outro, ela vira vilã. A pessoa não gosta de mim, é tudo falso, é mentirosa, não cuida de mim de verdade, estou frustrado. E aí o herói, que virou vilão, agora começa a ser vítima. É a síndrome herói, vilão, vítima. Você já passou por isso? Era o herói, virou vilão, e agora se faz de vítima? Assim, poxa vida, faço tudo por essa pessoa, amei essa pessoa, cuidei dessa pessoa, e agora essa pessoa me trai desse jeito, faz isso comigo. Deus está me ensinando e me ensinou a me libertar da síndrome do herói. Sabe por que isso acontece? Porque a gente está sempre alimentando expectativas irreais. Porque nós alimentamos uma expectativa irreal quanto ao que você mesmo pode fazer pelo outro. E você alimenta no outro uma expectativa irreal de quem você é. E o outro alimenta uma expectativa irreal de quem você é. E de herói, você vira vilão. E de vilão, você vira a vítima. Tem uma forma de você se libertar da postura de vítima. É você encarar a realidade. Porque a realidade da vida nos abre os olhos para um Deus que se torna real e para pessoas que são reais e não fruto das nossas projeções, os nossos idealismos. Charles Swindoll escreve que a causa da desilusão é pôr a nossa esperança e confiança completas nas pessoas. Então, quer saber qual é a raiz da desilusão? É colocar esperança nas pessoas. Qual que é a cura? A cura é pôr toda a nossa esperança e confiança no Deus vivo. Aleluia! Aí você vai dizer assim, pastor, ainda bem que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, eu não confio em ninguém. Não, não é isso que a palavra está falando. Você não tem que ser alguém que não confia em ninguém, porque se você não consegue confiar nas pessoas, você tem uma mágoa não tratada. Você tem que confiar, mas confiar sem colocar todas as suas expectativas de uma forma irreal e ilusória sobre os outros. Quando eu começo a perceber a realidade da vida, eu começo a me despertar
para a realidade de quem Deus é de verdade. C.S. Lewis escreve que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento, porque os sofrimentos são o megafone de Deus. Deus usa o sofrimento para despertar a consciência de um homem surdo. Os sofrimentos nos mostram quem Deus realmente é. Toda vez que eu encontro um seminarista, muitas vezes eu me vejo nesses seminaristas. Eu deixei de ser seminarista já há muitos anos, né? Mas eu me lembro como eu era enquanto seminarista. Eu me lembro muito bem daqueles anos de estudo na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Eu me lembro que eu tinha um ideal e que eu acreditava que eu poderia alcançar muitos ideais. Eu me lembro que eu tinha uma expectativa e um ímpeto idealista. Eu me lembro que eu convivia com outros pastores e eu pensava assim, poxa, esse pastor está vivendo isso, está sofrendo isso, porque ele não sabe como lidar, mas eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente, eu sei como fazer, eu tenho o caminho das pedras. Mas é muito fácil você falar algo do que você não vive, ou de que você nunca viveu. Quanto mais jovens e inexperientes nós somos, mais sonhos nós temos. Porque os sonhos são características daqueles que ainda não tiveram experiências. Então eles sonham. Mal sabia que o ministério exige muito mais do que sonhos. Exige perseverança, diligência, resiliência. Sonhos sem realismo, sonhos sem resiliência, sonhos sem perseverança se tornam fracassos. Provérbios capítulo 13, verso 4, na versão da Bíblia Viva diz assim: o preguiçoso sonha e nunca consegue nada, mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. Aleluia por isso. Deus quer te libertar dos falsos idealismos. Deus quer nos despertar para a realidade, para expectativas reais. Sonhos sem realismos nada alcançam e geram frustrações. Ter uma atitude contagiosa, positiva para com Deus, não significa viver fora da realidade, escreve Swindoll. E a segunda verdade, que vai nos ajudar a lidar com as injustiças, é compreendermos que eu e você não somos as únicas pessoas do mundo a vivermos uma injustiça. Você não é a única pessoa do mundo que está sofrendo, e você não é a única pessoa do mundo que vive uma injustiça. Por que eu falo isso? Eu não quero dizer isso num sentido de falta de empatia, e nem no sentido de falta de consideração à sua dor, pelo contrário. Essa mensagem é para os que estão sofrendo. Mas há uma tendência de quando a pessoa está num processo depressivo, ou num sentimento de dor, da pessoa se enxergar como aquela que mais sofre e que ninguém entende a dor que ela está passando. Há uma tendência de autocomiseração, que é uma característica muito presente na postura de vitimismo, que faz com que a pessoa acredite que ninguém entende o que ela realmente está passando. E ela fica isolada naquela dor e naquele sentimento de dor. De certa forma, essa postura traz um sentimento de exclusividade, porque a pessoa se afoga tanto na sua própria lamúria que não percebe o sofrimento alheio ao seu redor. Quando eu afirmo isso, que precisamos compreender que, biblicamente, você não é a única pessoa que sofre no mundo, não é no sentido de falta de empatia, mas é no sentido de que precisamos despertar que se você sofre, o outro também pode estar sofrendo. Quando olhamos para a vida de José, nós vemos que ele tinha muitas razões para se sentir injustiçado. E para fazer com que as injustiças dele ficassem conhecidas e notórias por todos. Mas o que acontece com ele? Quando ele vai para a prisão, diz o texto bíblico, lá em Gênesis
40, que ele tinha outros companheiros de cela. Quem eram os companheiros de cela? Eram o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. E certo dia, esses companheiros de cela de José tiveram um sonho perturbador. E nós lemos o seguinte em Gênesis 40, versos 5 e 7. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. E quando José os viu, no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Olha que interessante isso. José tinha todas as razões para se sentir amargurado, injustiçado e lamuriar-se nas suas próprias injustiças e inquietações vividas. Mas José faz questão de estar sensível à dor alheia. Ele estava preso contra as pessoas que tinham sido presas por outros motivos que provavelmente não eram iguais ao dele, mas isso não o impediu de estar sensível para a dor dos outros, mesmo que ele mesmo estivesse sofrendo. José conseguiu fazer isso porque ele aprendeu a não transformar as suas mágoas em amargor. Ele foi magoado, mas não permitiu que o rancor se estabelecesse no seu coração. Não permitiu com que o ressentimento, o desejo de vingança estabelecesse em seu coração. Porque se José estivesse amargurado e rancoroso, ele não conseguiria ter empatia e ajudar os outros ao seu redor. Lidar de forma incompleta com a mágoa gera amargura. E isso vai gerar um espírito de vingança e de ódio. Mas essa não é a única opção a adotarmos. Nós podemos amadurecer. José conseguiu ajudar aqueles homens a partir da sua própria experiência e dos seus dons. Mas há muitos que enterram os seus dons, porque acreditam que ninguém tem empatia para com eles. E ninguém olha para o quanto eles estão sofrendo. Então eles deixam de servir aqueles que também sofrem. A maturidade nos faz enxergar além da mediocridade que está presente na autocomiseração. Amadurecermos é sairmos da autocomiseração e é nos tornarmos perseverantes na prática do bem. Preste atenção nisso. Viver além da mediocridade é não se definir pelas mágoas inferidas, mas por quem você deseja ser em todas as circunstâncias. Sabe o que é estar além da mediocridade? É não permitir com que as mágoas que trouxeram a você definam o teu ser, mas é ser definido por quem você quer ser diante de Deus em todas as circunstâncias. Há um ditado de autoria desconhecida que diz assim: o pessimista reclama do vento, o otimista acredita que o vento vai mudar, mas o realista ajusta as velas. Sabe o que isso significa? Que mágoas toda a humanidade vai sofrer. Alguns de uma forma mais intensa, alguns de uma forma mais onerosa, alguns vão sofrer injustiças terríveis. Mas isso não pode e não deve obrigatoriamente definir como você quer agir diante do sofrimento alheio, diante do sofrimento do mundo e dos outros. Você não precisa que tudo dê certo para fazer o que é certo. Você não precisa que o mundo seja justo para que você seja justo. Você não precisa que todos sejam bons para que você pratique a bondade. O que você precisa é uma definição de quem você quer ser. Quais são as convicções que você tem diante de Deus? Porque o sol vai continuar a brilhar ainda que hajam algumas nuvens. Você não precisa de um dia sem nuvens para ter um dia ensolarado. Você não se define pelas circunstâncias ao redor. José, naquela situação, poderia ter dito assim: vocês estão tristes, Vocês estão sofrendo, vocês não sabem o que eu passei. Vocês estão aí achando que têm o direito de reclamar? Então eu vou começar a contar a minha história aqui para vocês chorarem. José poderia ter tido essa atitude, mas ele não tem essa atitude. A gente não vê José se lamuriando naquela situação. A gente vê um José empático. Sabe, tem pessoas que parecem que estão nas Olimpíadas do Sofrimento. Sabe a Olimpíada do Sofrimento? É assim, você vai contar a sua dor para alguém, e esse alguém fala assim:
Mas você não sabe o que eu sofri. Não, porque comigo foi assim, assim, assim. Aí o outro fala assim, não, mas você não entendeu. A pessoa fez isso comigo, foi horrível. Aí o outro responde, não, mas comigo foi diferente, foi pior. E as pessoas ficam disputando quem sofreu mais. É a Olimpíada do Sofrimento. A Olimpíada do Sofrimento gera mais sofrimento. Porque o campeão é quem sofre mais. Mas no reino de Deus não tem essa. O seu sofrimento pode ser real. E provavelmente é real. Mas não te impede de ajudar o outro. Não te impede de ser sensível ao outro. Pessoas que estão submersas nessa autocomiseração se tornam insensíveis para auxiliar as necessidades do outro. Dizem que Thomas Edison era alguém que conseguia lidar com o sofrimento de uma forma única. O inventor Thomas Edison. Há um texto na biografia dele, escrita por seu filho, Charles Edison, no momento em que, aos 67 anos de idade, o incêndio toma conta de toda a fábrica de Thomas Edison. Ele tinha lá inventado muitas coisas, e estava tentando inventar muitas coisas, e de repente, aos 67 anos, Edison sofre um incêndio na sua fábrica e tudo é queimado. E aí Charles, o filho de Thomas Edison, vai desesperado procurar o pai no meio das cinzas, achando que ele tinha sofrido alguma queimadura. E assim que o pai vê o seu filho, corre em direção ao filho e diz assim, filho, chama sua mãe rápido, porque eu acho que ela nunca vai ter a oportunidade de ver um incêndio como esse. Thomas Edison estava preocupado em que todos viessem à magnitude daquele incêndio, ao invés de estar preocupado com tudo que ele estava perdendo. E dizem que depois que eles começaram a contar, né, os custos e os prejuízos que tinham tido, Edison teria afirmado assim, pronto, agora que ótimo, a gente vai ter a oportunidade de recomeçar, porque todos os nossos erros estão queimados, graças a Deus podemos começar tudo de novo. E aí dizem que Thomas Edison, depois de dizer isso, enrolou o seu casaco e dormiu em cima da mesa. Edison de fato começou de novo, porque até aquele incêndio ele tinha passado 3 anos tentando inventar o toca-discos, e 3 semanas depois do desastre, ele conseguiu inventar o toca-discos. Ele entendeu que o incêndio era uma oportunidade de recomeçar. Desastres acontecem, mas elas não nos impedem de fazer o que é certo. Livre-se de um vitimismo, não se permitindo permanecer na mediocridade da lamúria, mas observe as oportunidades de serviço hoje, em meio às cinzas ao seu redor. Talvez você esteja hoje sofrendo uma situação de injustiça na sua vida. Talvez você tenha sofrido e ainda hoje carrega as mágoas desse sentimento de injustiça. E eu não julgo que essa injustiça é ilegítima. Há muitas pessoas que realmente sofrem e estão sofrendo. Talvez você confiou em alguém que te abandonou. Colocou expectativas nesse alguém. Talvez você está recebendo um tratamento não merecido pela sua família. Você optou por fazer um curso específico, ou por casar-se com alguém que a sua família não aprovava, e agora você está sofrendo retaliações por isso. Talvez você esteja passando ou convivendo com alguém que está com uma enfermidade física ou emocional. E conviver com alguém com uma enfermidade emocional ou física é algo que adoece a todos, é algo que afeta todos que estão próximos, e você está sofrendo, você também está sofrendo, porque tem alguém que é vítima de uma enfermidade ao seu lado. Talvez você tenha sido acusado injustamente, talvez você foi
difamado e caluniado, disseram mentiras sobre você e os outros acreditaram nessas mentiras. Talvez alguém saiu falando mal de você para outros. Alguém que você confiava e amava, começou a falar mal de você porque foi contrariado. Talvez os outros estejam até acreditando nessas mentiras e isso é uma grande injustiça. Talvez você tenha se dedicado por alguém. Às vezes num casamento, às vezes você se dedicou, amou, serviu, ajudou esse alguém a crescer. E agora você se sente traído, se vê abandonado, porque essa pessoa te despreza, ou te desprezou, ou não reconhece com gratidão os anos de luta que vocês tiveram juntos. Como agir? O que fazer nessas situações reais de dor? Como não entrarmos num eixo de autocomiseração? Como vencer esses sentimentos? Primeiro, não negue a realidade. Não alimente falsas expectativas. Vamos sair da síndrome do herói. Eu quero sair dessa posição, eu já não assumo mais isso para mim. Não quero mais viver o ciclo do herói, vilão, vítima. Segundo, saiba que a escola do sofrimento é algo que deve ser esperado e comum aos servos de Deus. Sofrer é uma graça para os servos do Senhor. Há uma escola do sofrimento. Terceiro, não se defina pelas mágoas inferidas, mas por quem você deseja ser em todas as circunstâncias. As mágoas não definem como você vai agir, e não devem definir. Quarto, você não precisa que tudo dê certo para fazer o que é certo. E quinto, coloque sua total confiança somente em Deus e não nas pessoas. Há tantos que falam assim, vou sair dessa igreja, vou sair desse lugar, vou sair disso. Ah, por quê? Porque as pessoas me decepcionaram. As pessoas vão falhar. E pessoas vão decepcionar umas às outras. Mas você não depende delas, e você não depende da decepção que elas vão te trazer ou não. Você deve depender de Deus. Os teus olhos precisam estar focados em Deus, o teu relacionamento está firmado por causa de Deus. Você não depende dos outros, você depende de Deus. E por Deus, você ama outros. E por Deus, você se faz codependente por amor a Deus. Você não vai ser realizado pelo outro, você vai se realizar em Deus. E porque você é realizado em Deus, porque o teu relacionamento está firme com o Senhor Jesus, porque você ouve a Deus todos os dias, você vai ajudar o outro a ser feliz. Não existe felicidade no outro. Existe felicidade em Deus e o auxílio para que os outros também sejam felizes nele. Liberte-se de um vitimismo pecaminoso. Vamos orar ao Senhor? Hoje é o dia de você alimentar o seu relacionamento pessoal com Deus. Hoje é o dia de você se voltar para o Senhor Jesus e dizer, Senhor, em Ti confio, em Ti eu sou curado, em Ti eu sou alimentado, em Ti eu sou restaurado. Senhor Jesus, em Ti eu vou receber restauração. E eu vou, a partir da Tua cura, amar outras pessoas. Hoje é dia de você alimentar a tua relação pessoal com Deus e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu vou me importar com o meu relacionamento com o Senhor, porque eu sei que o Senhor não falha. E eu sei que o Senhor tem uma escola de sofrimento nas nossas vidas, porque eu quero crescer no meu caráter segundo Jesus Cristo. E com essa postura, você vai ser tão fortalecido, que vai começar a ajudar outros em suas prisões. Mesmo que você esteja numa prisão, você não vai depender dessa prisão. Você vai servir vidas. Você vai ajudá-los a crescer na graça do Senhor.
porque você não é definido por estas circunstâncias. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, eu oro por cada um que está ouvindo aqui esta mensagem, clamando ao Senhor, para que o Senhor nos faça pessoas que vão manifestar e expressar a esperança em Ti, em todas as circunstâncias, e vão inspirar outros. Pai, nós sabemos e reconhecemos que há muitas vítimas, há muitas pessoas que são vítimas reais de injustiças. E Pai, nós nos compadecemos, nós temos empatia, nós oramos em favor destes. Pessoas que sofreram abusos diversos, pessoas que foram traídas. Meu Deus, tem misericórdia. Mas que a partir da dor, em nome de Jesus, haja cura e haja restauração sobre outras pessoas. Pai, liberta-nos das expectativas irreais, mas nos faz colocar as nossas expectativas somente no Senhor, que é digno de toda a glória e todo louvor, e que é um Deus que não falha. Oramos, ó Pai, te adorando e reconhecendo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Faça isso em cada um de nós, em nome de Jesus, e nos leva a essa maturidade. Amém, Senhor. Diga aí amém. Se você é nosso visitante, se você foi alcançado por esta mensagem, escreva aí nos nossos comentários, no nosso bate-papo. Nós queremos entrar em contato com você. Nós queremos mandar uma mensagem pessoal para você e orar pela sua vida. Nós cremos nos relacionamentos transformadores e queremos caminhar como uma igreja missional, relacional e discipuladora. Você não está sozinho. Há uma igreja que te ama, porque há um Deus que te ama. Que Deus abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.